Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça se manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará.
em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei, e nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que Tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir Teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando os corações. Do início. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, Sua graça é manifesta, está presente o Seu amor, corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei, nos rendemos aos Teus pés, pois sabemos que Tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir Teu Espírito de agir. Graça e paz, igreja, boa noite, mais uma quarta-feira, mais um Café com Deus, e eu gostaria de começar essa noite com uma oração, amém? Então feche seus olhos e abra o teu coração. Ó Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai, e nós te pedimos, perdoe os nossos pecados, e nós pedimos isso em nome de Jesus. Fale conosco nessa noite, meu Pai, através da ministração do pastor Ed Léo. Abra o nosso entendimento, meu Pai, e que essa palavra encontre morada em nosso coração e dê frutos, meu Pai. Pai, tudo o que nós estamos fazendo aqui é para honrar e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus, meu Pai. Esteja conosco nessa noite, meu Pai. Esteja em cada lar, abençoando e cuidando dos seus filhos e das suas filhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Antes de nós termos aqui, vermos um pouco mais sobre uma das ministrações que o pastor Ed Léo compartilhou conosco na sua última vinda aqui para o Brasil, deixa eu compartilhar com vocês a agenda da semana. Quinta-feira, 20h30, dia de célula, começando online aqui no YouTube. Sexta-feira, 20h30, ministração profética. Domingo, nós teremos culto online e presencial às 10 horas da manhã. Segunda-feira, nós teremos culto online no YouTube às 20h30. Terça-feira é dia de seminário, ministério plural às 20h30 no YouTube. Essa é a programação de final de ano e eu gostaria agora de compartilhar uma mensagem que o pastor Ed Léo deixou aqui na sua última vinda para o Brasil. Amém? Deus abençoe a tua vida. Fique de olho na tela, compartilhe e deixe seu like. Well, hallelujah. Aleluia. What a joy and honor to be back again. Há uma honra e alegria estar aqui junto com vocês de novo. Yeah, thank you, Pastor Sorry, for having me again. Pastor, obrigado, Pastor Chore, por me receber aqui mais uma vez. So tonight, I'm going to share about the unshakable church. Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre a igreja inabalável. Yeah, this is my continuation also of the before message, the 10 hours
sorry, Isso é como se fosse 10 a minha, o'clock hours. é Yeah. como se fosse a continuação da minha mensagem de hoje de manhã lá na Granja Viana. So I'm going to talk more deeper about the unshakable church. Eu quero compartilhar um pouco mais sobre esta igreja que eu chamo de igreja inabalável. So I believe God is really shaking everything that can be shaken, Eu acredito que Deus está abalando todas as coisas que podem ser abaladas. so that He purify the church, Isso significa que Ele está purificando a igreja, so that the church will be unshakable. até que essa igreja se torne uma igreja inabalável. Let us read in Hebrew chapter 12, verse 27 to 29. Vamos ver em Hebreus 12, 27 a 29. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. So God is shaking everything that can be shaken. O que significa que Deus está abalando tudo que pode ser abalado. Why? Porque So that one thing cannot be shaken will remain. mas apenas uma coisa que não pode ser abalada permanecerá: The kingdom of God. o reino de Deus. So if our life based on the kingdom, Se a nossa vida está baseada no reino de Deus, our life cannot be shaken. a nossa vida não poderá ser abalada. If our family based on the kingdom of God, Se a nossa família está baseada no reino de Deus, our family cannot be a shaken. nossa família não será abalada. If our church based on the kingdom of God, Se a nossa igreja está baseada no reino de Deus, our church cannot be shaken. ela não será abalada. But today many churches has been shaken. Mas hoje muitas igrejas estão sendo abaladas. Since pandemic COVID-19, Desde a pandemia do Covid, you see many churches closed down. você pode verificar que muitas igrejas fecharam. In Indonesia, thousands of churches closed down. Na Indonésia, milhares de igrejas fecharam. They said in US also 1,000 churches closed down. Nos Estados Unidos, milhares de igrejas fecharam. I just came back from Japan Eu acabei last month. Eu cheguei do Japão mês passado. They said, Pastor Eddie, in Japan there are 8,000 churches total. Eles disseram para mim que no Japão tem um total de 8.000 igrejas. But after COVID-19, Mas depois do Covid, 2,000 churches disappeared. 2.000 igrejas desapareceram. Now only 6,000 churches. Apenas 6.000 hoje. And the worst is in Korea. Mas o pior é na Coreia. 20,000 churches closed down. 20.000 igrejas fecharam. Wow. So God is really purifying His church. Deus está realmente purificando a sua igreja. Why He purify His church? Por que Ele purifica a sua igreja? I believe because the church we practice is not biblical. Porque a igreja que nós estamos praticando não é exatamente de acordo com o princípio bíblico. The church we build is not according to what Jesus wants to build. Porque essa igreja não está sendo edificada de acordo com aquilo que Jesus disse. If we build the church according to Jesus' plan, Se nós edificamos a igreja de acordo com o plano de Jesus, the church will be kingdom based. ela vai ser baseada no reino. And the church will not be shaken. A igreja não será abalada. Now, what kind of church cannot be shaken? Qual igreja não será abalada? Let's look at. This is the church cannot be shaken. É essa igreja que não será abalada. The ecclesia. A eclésia. Jesus said, I will build my ecclesia. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. And the gates of hell cannot stand E against os it. portões do inferno não prevalecerão contra ela. Are we really ecclesia like what Jesus meant? Nós somos realmente essa igreja que Jesus mencionou. See, many times the churches today is not like ecclesia. Muitas vezes a igreja atual não se parece com essa igreja. So today I'm going to talk to you about ecclesia. Então eu vou falar com você nessa noite sobre a eclésia. What is ecclesia? O que é eclésia? Now,
when Jesus said this word, ecclesia, Quando Jesus falou essa palavra eclésia, that was not a new inspired word from heaven. não é uma palavra nova, inspirada dos céus. Because when he said that, that word ecclesia has been used 400 years before Jesus. Porque quando ele falou essa palavra, ele citou, ela já era usada há 400 anos antes. So what is ecclesia? O que é eclésia? Ecclesia is a political term. É um termo político. Now, what is O ecclesia? que é eclésia? Ecclesia is a group of people called out from civilian, people, or from military to be the city council together with the king. Ele é um grupo de pessoas chamados para fora dos cidadãos civis comuns ou militares para se tornarem um conselho representantes junto ao rei. So, ecclesia is the call out ones. Ou seja, eclésias são aqueles que são chamados para fora. They were called out from civilian people. Eles foram chamados para fora do meio dos civis. Now, in the time of the Roman Empire, they were common people, civilian. No tempo do Império Romano, eles eram civis comuns. But in the time of the Grecian Empire, Mas no tempo do Império Grego, they were military people. eles eram militares. They have to serve military for 2 years. Eles tinham que servir ao exército pelo menos por 2 anos. Then they are qualified to become ecclesia. Então eles estariam qualificados para serem a eclésia. So they were called out, Eles eram chamados para fora to become the council of the city. para se tornarem o conselho da cidade. Now, what is the purpose of ecclesia? Qual é o propósito da eclésia então? To make decision for the expansion of the kingdom. É decidir junto ao rei sobre a expansão do reino. So every king has his ecclesia. Todo rei tinha sua eclésia. The Grecian king has their own ecclesia. O rei da Grécia tinha a sua The eclésia. Roman king has their own ecclesia. O rei de Roma tinha a sua But eclésia. Jesus said, Jesus diz: I am not ordinary king. eu não sou um rei comum. I am the King of kings Eu and the Lord of sou, lords. eu sou o rei dos reis, o senhor dos senhores. I will build my ecclesia. Eu edificarei a minha igreja. And my ecclesia is more powerful than this ecclesia of the kings. E essa eclésia é mais poderosa do que a eclésia dos reis comuns. Now, when the king wants to expand the kingdom, Então, quando o rei queria expandir o reino, they go to the ecclesia. ele vinha até a eclésia. For example, you are my ecclesia. I am a king. Por exemplo, vocês são a minha eclésia e eu sou o rei. So I come to you. Hello, my ecclesia. Eu venho até vocês e digo: oi, minha eclésia. Oh, how are you? Como vocês estão? Today, we will make decision. Hoje nós vamos decidir. I have a plan. Eu tenho um plano. The plan is we want to expand our kingdom to the next country. Eu quero expandir o nosso reino conquistando outro país. Now, in those days, how they expand the kingdom? Naquele tempo, como que eles faziam essa conquista? Through war. Através da guerra. That's why they have to conquer the next country. Então eles iam conquistar o outro país. So they have to send army. Então eles tinham que enviar o exército. Now, to send army, they have to choose general. Para que eles pudessem mandar o exército, eles tinham que escolher generais. That's why the Grecian ecclesia must be military people. Por isso, lá no Império Grego, eles tinham que ser militares. So they have to choose the general. Então eles escolhiam generais. For example, he is the general we Por choose. exemplo, eu sou o general que fui escolhido. We all agree, choose him, okay? Então nós vamos concordar com ele, ok? This is the general will fight. Então eu sou o general que vou lutar. And the general was called apostolos. E o general era chamado de apóstolo. Here you get the word apostle. Daí vem a palavra que nós usamos hoje em dia, The apóstolo. sent out one. Aquele que é enviado. So he will be the general. Então eu serei o general. And then he will lead an army. Então vou liderar o exército.
and then they will fight. E aí eu vou lutar. Now, sometimes the king also accompany together with the Às apostolos. vezes o rei acompanhava o general. For example, I am the king. Por exemplo, eu sou o rei This is my general. e eu sou o general. So we go to the next country. Nós vamos até o próximo país. Yeah, they ride horse. You know. Estamos montados a cavalo. Tereng, tereng. Tcharam, tcharam. They go to the city, Nós vamos the a- gates of the city of the enemy. Nós vamos até os portões da cidade do inimigo. Yeah, so they will engage the gates of the enemy, the gates no- of the city e aí- of the enemy, Então nós vamos até os portões da cidade do inimigo. and they will shout, E nós vamos dizer bem alto assim: "Open the gates! abre os portões! We are the apostolos from the Roman Empire. Nós somos os apóstolos do Império de Roma. Open the door!" Abra os portões! If they don't want to open the E gates, se eles não abrirem os portões, they will attack. eles vão atacar. Pá, pá, They destroy the gates, e destroem os portões. and then they enter the gate. E eles entram nos portões. They enter the city. Eles entram na cidade They defeat the enemy. e derrotam o inimigo. And then, after they defeat the E enemy, depois que eles derrotam o inimigo, they have a victory parade. eles têm a parada da vitória. They re-enter again the city. Eles reentram na cidade. Now, the apostolos lead the troops. E aí os apóstolos estão liderando a tropa. The apostolos is the one. See, Você vê eles que têm aquele capacete com uma coisa vermelha em cima. at the back and in the middle E no meio, is the soldiers of the enemy. estão os soldados que foram derrotados. They will make naked, Eles possivelmente estão nus, tie like a dog, amarrados, walk in the middle, andando no meio. and they re-enter the gates. E eles entram de novo pelos portões. And then, the apostolos in the front, E aí os apóstolos estão na frente. and they blow trumpets. E eles sopram as trombetas. Those who blow the trumpets is called angelos. E aqueles que sopram as trombetas são chamados ângelos. Angel. Yeah. São anjos. Teret, teret. Teret, teret. Jing, 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 jing. Yeah. And then they blow incense. Então eles queimam incenso. Do you know all this is in the Bible? Você pode encontrar tudo isso na Bíblia. They enter the city. Eles entram na cidade. And then, after that, E depois disso, the apostolos stood up on the pulpit, os apóstolos sobem no púlpito and then the apostolos begin to preach the gospel of the kingdom, e eles começam a pregar o evangelho do reino. the good news of the kingdom. As boas novas do reino. The apostles say this in front of the people. E eles dizem isso em frente às pessoas. Listen, the people of this city. Ouçam pessoas dessa cidade. Today I will proclaim the good news of our kingdom. Eu estou proclamando as boas novas do nosso reino. The kingdom of Rome has come to this place. O reino de Roma chegou a esse lugar. That's why repent Por isso, arrependa-se and become Roman e citizens. se tornem cidadãos de Roma. If you become Roman Se citizen, você se tornar cidadão de Roma, you will be protected. você vai ser protegido. You will be saved. Você vai ser salvo. If you become Roman Se citizen, você se tornar cidadão de you Roma, will be prosperous. você vai ser próspero. Because we are the most prosperous kingdom in the Porque world. nós somos o reino mais próspero no So mundo. make decision. Decida hoje. Repent. Arrependa-se Become Roman e se citizen. torne cidadão de Roma. At the end, E no final, the apostles say this. então eles vão dizer assim: Pax Romana. paz de Roma, Pax Romana. paz de Roma, Pax Romana. paz de Roma. The peace of Rome has come to this place. A paz de Roma chegou a esse lugar. You are no longer our enemy Você não é mais nosso inimigo, because we conquer you. porque nós conquistamos você. Do you understand? Você entendeu? That is the picture of the church. Essa é a imagem da igreja. So what is a church? O que é a igreja?
church is a group of people called out from the kingdom of darkness. A igreja são pessoas chamadas para fora do império das trevas. You are called out from the kingdom of darkness. Você foi chamado para fora do império das trevas. Now you are called out to rule with Você Jesus. foi chamado para governar com Jesus. You become the partner of Jesus in ruling. Você se torna parceiro em Jesus, com Jesus naquilo que ele vai And fazer. Jesus send you out E ele envia você as apostolic people. como pessoas apostólicas. He send you to fight your enemy. Ele envia você para lutar contra o inimigo. Now the enemy of the kingdom of God E o inimigo de Deus is not people. não são pessoas. It's not government. Não é o governo. The enemy of the kingdom of God O inimigo do reino de is Deus the kingdom of darkness. é o reino das trevas. So he send you Então ele te envia to the gates of the city. para os portões da cidade. Yeah, he send you to São Paulo. Ele envia você a São Paulo. Do you know São Paulo has been ruled by the kingdom of darkness? Você sabe que São Paulo é governado pelo império das trevas? Yeah, the kingdom of darkness control this whole city. O reino das trevas controla toda a cidade. But ecclesia must go to the city. Mas a eclésia vai até a cidade Stand in front of the gates e para diante dos and portões de shout, ferro open the door, e grita: abra os portões, open the gates. abra os portões. If they don't want to open, Se eles não quiserem abrir, we will attack. nós vamos atacar. Amen. Amém? And we enter the E city. entramos na cidade. You have to enter São Paulo Você tem que entrar em São and Paulo free people e libertar from the pessoas kingdom of do darkness reino das trevas and bring them into the kingdom of e God. trazê-las para o reino de Deus. That is ecclesia. E isso é a eclésia. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém? Now, how do you fight a door, a gate? Como é que você luta contra um portão? Do you use Brazilian jiu-jitsu Talvez jiu-jitsu brasileiro. or kung fu like Jackie Chan? Ou kung fu que nem Jack Chan. People said I look like Jackie Chan. As pessoas falam que eu pareço com o Jack Chan. Actually, it's wrong. Tá errado. Jackie Chan looks like me. Ele okay? se parece comigo. Some people said Pastor Masao looks like Bruce Lee. Alguns falam que o Masao parece com o Bruce Lee. But actually Bruce Lee looked like him. Na verdade, o Bruce Lee é que parece com ele. Now, how do you fight a gate? How? Como é que você luta contra o portão? Como? Have you ever fight a gate? Você já lutou contra o portão? How? Muito simples. É muito simples. Use the keys. Você usa chaves. That's why to the church God given the keys of the kingdom. Por isso, para a igreja, Deus deu as chaves do reino. Remember, chaves. Lembre-se que é Plural. Lembre-se que é plural, chaves. Not one key. Não apenas uma chave. Many keys. Muitas chaves. So what is this keys? Quais são essas chaves? This is the power given to the ecclesia É o poder dado à to igreja destroy the kingdom of para darkness. destruir o império das trevas. Open the door E of the kingdom abrir of os darkness portões do império das to trevas. enter Para the entrar our city na cidade and free people from the e kingdom of libertar darkness. pessoas do império das trevas. Amém? Amém. That is the keys of Essas the são as kingdom. chaves do reino. Now, what is the keys of the kingdom? Quais são as chaves? Yeah, the power to destroy the kingdom of O darkness. poder para destruir o império das trevas. Jesus said this: Jesus diz assim: if I cast out demon in the power of the Holy Spirit, truly the kingdom of God has come to you. se eu expulso demônios no poder do Espírito Santo, verdadeiramente o reino de Deus é chegado. So how the kingdom of God come to São Paulo? Então, como é que o reino de Deus vem a São Paulo? His ecclesia must use the keys of the kingdom Então, a igreja vai ter que usar as chaves do reino to destroy the kingdom of darkness. para destruir o império das trevas. So God given us power. Então, Deus nos dá poder. Now what power? Qual o poder? Yeah, intercessory prayer. Oração intercessória.
spiritual warfare, batalha espiritual, casting out demons, expulsar demônios, healing the sick, curar o enfermo, perform miracles, realizar milagres and preaching the gospel of the e kingdom. pregar o evangelho do reino. We have to use the keys of the kingdom. Nós temos que usar as chaves do reino. That is the church. Essa é a igreja. Amen. Amém? So ecclesia was so powerful. Então a igreja é tão poderosa, But today, mas hoje the church is not ecclesia. a igreja não se parece com a eclésia. The church more looks like entertainment center. Parece mais com um centro de entretenimento. Oh, come to the church. Ah, você vem à igreja, Sit down and relax. senta e relaxa. Wow, I love this word, this church. Eu amo essa igreja, rapaz. Because the worship is so wonderful. Ah, o louvor aqui é muito bom. Wow, the worship leaders so handsome. Ah, o líder da adoração é tão bonitão. He looks like Korean drama Ele stars. parece com aqueles pop star da Coreia. The pastor very funny. Pastor é muito engraçado. Wow, I love this church. Ah, eu amo essa igreja. Yeah, so we enjoy worship. Então a gente pode aproveitar a adoração. Or some church, they are very traditional. Algumas igrejas são muito tradicionais. They have no joy, Não tem muita alegria. They go to church, Eu vou à igreja. they do what I call little bit ministry. Eles fazem o que eu chamo ministério só um pouquinho. Sit a little bit, Eles sentam um pouquinho, stand a little fica bit, de pé um pouquinho, sing a little bit, canta um pouquinho, pray a little bit, ora um pouquinho, look at the pastor a little bit, olha pro pastor um give pouquinho, money a little bit, dá dinheiro só um and pouquinho then sleep a little bit. e dorme um pouquinho. Say to the person next to you, I know that guy. Diga para alguém que está do seu lado, eu conheço alguém assim. This is not ecclesia. Isso não é eclésia. That's why God is shaking the church. Por isso Deus está abalando a igreja. He wants to purify His church. Ele quer purificar a sua igreja. He wants us to become the powerful ecclesia. Ele quer que nós nos tornemos uma igreja poderosa. Amen. Amém? Ecclesia very powerful. Meu microfone um pouquinho. Sorry. Ecclesia very powerful. A igreja é muito poderosa. Yeah, I give you a story, okay? Vou te contar uma história. This mall? Esse shopping Yeah, this is a very beautiful shopping mall. é um shopping muito bonito. But when the mall was open, Mas quando o shopping foi aberto, the owner of the mall was not happy. o proprietário não estava feliz. You know why? Sabe por quê? Because this mall was haunted. Porque era mal assombrado. When people enter the mall, Quando as pessoas entravam no shopping, demon possessed. ficavam possessas por demônios. Yeah, some mall can make woman demon possessed. That's another kind of demon possessed. Okay? Alguns shoppings podem dizer que as mulheres ficam possuídas por alguma coisa. But this is literally demon possessed. I tell Mas you. nesse caso aqui, literalmente possuídas por demônios. So who wants to open a shop in a demon possessed mall? Quem queria abrir uma loja num lugar desse? So the owner very sad. Então o proprietário estava muito triste. So he tried to cast out the demon. Ele tentou expulsar os demônios. Yeah. So he asked the Muslim imam, Ele pediu para to pray. um sacerdote muçulmano orar. So imam pray, nothing happened. Nada aconteceu. And then he asked also the Buddhist monk to pray. Pediu para um sacerdote budista. So Buddhist monk pray, Ele nothing orou. happened. Nada aconteceu. Finally, he invited the voodoo witch doctor. Então ele chamou um cara, um feiticeiro de primeira. You know the voodoo witch doctor? Conhece, já viu falar de um Like the feiticeiro? macumba, okay? So they pray. You know what Ele happened? orou. Sabe o que aconteceu? After that, more demon come. Depois disso, mais demônios vieram. So he was very unhappy. Ele ficou mais infeliz ainda. Now, our church
is located next to this mall. A nossa igreja Not era, far, not a far. nossa igreja não era longe desse shopping. Another smaller mall, okay? Shopping menor. Yeah. So somebody gave a name card of our pastor to this owner. E alguém deu cartão de visita pro proprietário do This shopping. person said, "Hey, sir, I heard that you want to cast out demon, right? Eu vi que o senhor quer expulsar os demônios, né? Contact this pastor Contacte aqui o pastor da minha igreja, because he is a ghostbuster. porque ele é um caça-fantasmas. Contact him." Fale com ele. So he called our Então pastor. ele ligou pro pastor. Pastor, people Pastor. said you are ghostbuster, right? Falaram para mim que são caça-fantasmas. He said, "Can you really cast out demon?" Verdade, você pode mesmo expulsar os demônios. The pastor said, "Yeah, we Christian, we are expert in casting out Sim, demons." nós cristãos somos experts em expulsar So he demônios. said, "Please come, pastor. Então, por favor, venha, pastor. Help me to cast out the demon in Vem the aqui mall." para expulsar os demônios do shopping. Oh, we said, "No problem." Ele falou, não tem problema. We will come. Nós vamos lá. So every day we send out microcell. Todo dia nós mandamos um grupo pequeno desse que nós chamamos de microcélula. I'll talk more about this microcell. Eu vou falar um pouco mais depois. 2-3 people. 2 ou 3 pessoas. They went to the mall and pray around. Então eles começaram a ir ao shopping e rodear e orar. And they used the keys of the E kingdom. usar as chaves do reino. Remember, Satan doesn't afraid of a person. Lembre-se que Satanás não tem medo de uma pessoa. So don't pray alone, you will be defeated. Não faça isso sozinho, porque você vai ser derrotado. When Jesus sent out people to expand the kingdom, Jesus, quando envia pessoas para expandir o he reino, expand them 2 by 2. Ele envia He de- sent out 2 by 2. ele envia de 2 em 2. Yeah. So Satan afraid of this, the microcell. Então esse grupo pequeno chamado microcélula, esse realmente pode enfrentar. Because the Bible says, Porque a Bíblia diz, if 2 of you agree se 2 de vocês concordarem in everything, em qualquer coisa, the Father, God will answer your prayer. Deus vai responder a sua oração. Then you have power to bind and to loose. Então você tem poder para ligar e desligar. That power to bind and to loose is the keys of the kingdom. E esse poder para ligar e desligar é uma chave do reino dos So they céus. pray every day. Então eles oravam todo dia. Every day. Todo dia. After 1 month, Depois de um mês, no more demon possessed. ninguém mais ficava The possuído. mall was so peaceful. Se tornou um shopping tão pacífico. So the owner said this. Então o proprietário disse assim, The owner said, "Pastor, ele falou assim, pastor, please, we don't want the demon to come back. nós não queremos que os demônios voltem mais. So can you move the church into the mall?" Você pode trazer a sua igreja aqui para o nosso shopping? Oh, we said, "No problem. We'll move the church into the Sim, mall." não tem problema, nós vamos vir para cá sim. So they gave us to use the best, what do you call it? Auditorium. Ele nos deu o melhor auditório para ser For usado. free. De graça. So we use it for 6 years for free. Usamos ele por 6 anos de graça. After that, we bought that auditorium. Depois nós compramos aquele Now auditório. our church is inside the mall. Agora a nossa igreja está dentro do shopping. Hallelujah. Aleluia. And then what happened? Sabe o que aconteceu? In front of our auditorium, Em frente do nosso auditório there was a nightclub. tinha um clube noturno. You know nightclub? Sabe, todo mundo sabe que é um clube noturno. But this nightclub is very bad. Mas esse era Because muito ruim. a lot of they sell drugs. Vendiam drogas, And they also have, prostitutes. muita prostituição. If you look at a bar or a nightclub, Se você olhar para um bar, um clube noturno, it looks like a church, right? parece como uma igreja, sabia? Actually, it's a false church. Mas é claro que é uma igreja falsa. Igreja falsa. Amen? When you enter a bar, Quando você entra no bar, looks like a church. parece uma igreja. You have the bartender. Você tem o barman. He's the pastor. Amen? Ele é que nem se fosse o pastor.
And they also have small groups. Eles têm grupos pequenos. They sit around, Eles sentam ao redor da mesa and then fill with the spirits. e se enchem com os espíritos. Yeah, pinga. Pinga. So this counterfeit church in front of us. Essa igreja estava. Yeah, nightclub. Esse clube noturno estava em frente ao nosso auditório. And so annoying, so dangerous. E era muito irritante e perigoso. But because we are ecclesia, Mas porque nós somos a eclésia, we send out microcell to pray. nós enviamos esse grupo pequeno chamado microcélula. We begin to bind the spiritual forces. Começamos a amarrar os espíritos We destroy the kingdom of e darkness. destruir o império das trevas. After 1 month, Depois de um mês, yeah, the nightclub bankrupt. o clube noturno faliu. And now E agora, we use that facility as our youth service. nós usamos aquela estrutura para os nossos jovens. Hallelujah. Aleluia. So that's the power of ecclesia. Esse é o poder da eclésia. Amen. Amém? Now, after the Roman Empire destroyed their enemy, Depois que o Império Romano destruiu o inimigo, you know what they did? você sabe o que eles faziam? They sent 300 people, civilian, Eles enviavam 300 cidadãos civis para aquele local, to the country where they conquered. para aquele lugar que eles haviam conquistado. Yeah, these 300 people is called Little Rome. Essas 300 pessoas eram chamadas de Pequena Roma. Wow. So the purpose of this Little Rome O propósito dessa Pequena Roma is to build kingdom community. era edificar uma comunidade de Roma lá. Yeah. To live out the lifestyle of the Roman Empire. Para viver o estilo de vida do Império de Roma. So they exactly model the life from Rome. Então eles faziam de forma perfeita, onde eles traziam um modelo do estilo de vida de Roma para aquele lugar. Yeah. So they demonstrate the culture of the Roman Empire. Eles demonstravam a cultura de Roma naquele The lugar. language of the Roman A Empire. linguagem de Roma. The technology of the Roman A Empire. tecnologia de Roma. The entertainment of the Roman O Empire. entretenimento de Roma. Now, what is the purpose? Qual o propósito? So that the local people Para que as pessoas daquele local will see this Roman culture, eles veriam que a cultura de Roma, so they attracted to become Roman citizens. e eles seriam atraídos para se tornarem cidadãos de Roma. Even if they don't want to become Roman citizens, Ainda que eles não quisessem se tornar cidadãos de the Roma, Roman citizen will influence them. aquelas pessoas serão influenciadas. The Roman culture will influence them. A cultura de Roma iria influenciá-los. This is the picture of ecclesia. Essa é a imagem da igreja. Jesus was the first apostle sent to the world. Jesus é o primeiro apóstolo enviado. He was sent from the kingdom of heaven to the earth. Ele foi enviado do reino dos céus para a terra. And he destroyed the kingdom of Ele darkness. destruiu o império das He trevas. defeated Satan. Ele derrotou Satanás. But after that, Depois disso, he sent his kingdom community. ele envia as comunidades do reino, as suas comunidades do This is reino. the church, Essa é a igreja, the ecclesia. a eclésia. He sent you to the world Ele envia você ao mundo to demonstrate the culture of the kingdom of para heaven. demonstrar a cultura do reino dos céus. So you are in the society. Você está na sociedade. You have to live out the kingdom culture. Você tem que viver a cultura do reino. Righteousness, Justiça, yeah, love. amor. Love is the culture of the kingdom. O amor é parte da cultura do reino. Righteousness. Justiça. So you live out kingdom culture. Então você vai viver a cultura do reino, Show the world the culture of the kingdom. mostrando para o mundo a cultura do reino dos céus. So the world, the world people wants to become wants to become the kingdom citizen. Para que eles desejem se tornar cidadãos desse reino. Yeah. This is Jesus, what he called, the kingdom
community or the community of salt and light. Isso é o que Jesus chama de uma comunidade de sal e luz. This is the church. Essa é a igreja. So what is a church? Que é a igreja? Church is not just focusing in the building. Não, ela não está focada apenas no prédio. Jesus sent you out in the society, Ele envia você para a sociedade, in your city. na sua cidade, You build community there. para que você edifique comunidades lá. Community of salt and light. Comunidades de sal e luz. Community that can shine in the darkness. A comunidade que pode brilhar nas trevas. Community like salt that can transform society. Comunidade de sal que pode transformar a sociedade. He wants you to build this kind of community. Ele quer que você edifique esse tipo de comunidade. So in our church, Na nossa igreja, we're not just focusing on Sunday worship, nós não estamos focados no culto de domingo. but the most important is we build community in the society. Mas o nosso foco é edificar comunidades na sociedade. Yeah, whatever you want to call it. O nome que você quiser dar para isso. You can call it home group, cell group. Você pode chamar grupo caseiro, célula, o nome que você quiser. This is the kingdom community. Essas são comunidades do reino. Amen. Amém? This is powerful kingdom community. Essa é uma comunidade poderosa do reino. Now, let's look at Jesus' kingdom community. Vamos olhar para essa comunidade do reino. Yeah. When you look at how the New Testament writer write the names of the 12 apostles, Quando você vê a descrição dos nomes dos 12 apóstolos, it's very unique. é muito único isso. Now, if I were the New Testament writer, Se eu fosse o escritor do Novo Testamento, this is how I write the 12 names of the eu apostles. colocaria o nome dos 12 assim, ó. Yeah. Number 1, Peter. Number Número 2, John. Number 3, Tiago. Número 1, João, Pedro, Tiago. Just make a list of 12. Como se fosse uma lista dos 12. Yeah, that's easy, right? Muito fácil, correto? But let's look at the New Testament writer. Mas olha só como é que o escritor fez. How they wrote the name of the apostle. Como que ele escreveu o nome dos apóstolos. You will be shocked. Você vai ficar chocado. Very different. Muito diferente. Now, let's look at Acts chapter 1 verse 3. Yeah, Verse 13. Atos capítulo 1, verso 13. Yeah. This is the 11 disciples. Esses são os 11 apóstolos, 11 Sir discípulos. Judas hang himself. Okay? Porque Judas já tinha ficado fora. Now, how the writer wrote the name of the 11 apostles? Como que o escritor coloca o nome dos 11? Yeah, please read this in. Tell them what is the. A maioria das traduções não trazem esse formato original. Se você olhar inclusive no Strong's, né, que é o dicionário que coloca literalmente o grego, você vai ver que todas as vezes tem assim, ó, Pedro e Tiago, João e André. Você vai ver que tem esse E no original, né? E a única versão que traz dessa forma no português é a Almeida Revista e Corrigida. Wow. Now, how Jesus cell group looks like? Como é que a célula de Jesus se parece então? He divided them into group of 2, 3. Ele divide isso em grupos de 2 ou 3 pessoas. Yeah, it says Peter and James, Ele fala assim, Pedro e Tiago, John and Andrew, João e André, Philip and Thomas, Felipe e Tomé, Bartholomew and Matthew. Bartolomeu e Mateus. Now, the last group, Então, o último grupo, James of Alphaeus and Simon the Zealot and Judas of James. Tiago e Simão e Judas. Wow, why he put so many N. Por que ele coloca assim, E? Now, the word N in the Greek is kai. Essa palavra E no grego é kai. Kai is a special conjunction word. É uma palavra de conjunção. Kai link two things with a one unity. Ela faz com que 2 coisas se tornem uma só. So, Luke, the writer, wants us to know Então o Lucas, que é o escritor desse livro, queria que nós soubéssemos that Jesus cell group, que a célula, the 11
apostle cell group Ele queria que nós soubéssemos que esses 11 consists of 2-3 people. estavam divididos em grupos de 2 ou 3 pessoas. Why? Por quê? Because this is, the way Jesus discipled his apostle. Porque essa era a forma que Jesus usava para discipular os seus apóstolos. So Jesus used the model what we call hafruta. Jesus usou um modelo chamado Hafruta. Yeah. So all the rabbi make disciples Todos os rabinos faziam to discípulos group of 2-3 people. por meio de grupos de 2 ou 3 pessoas. Yeah. These 2-3 people is called hafruta. E o nome dado a esse grupo de 2 ou 3 é Hafruta. In the Aramaic is hafruta. Em aramaico é Hafruta. Yeah. In the Hebrew is Em hafruta. hebraico é Hafruta. Hafruta means friendship E o significado é amizade or fellowship. ou comunhão. So when the hafruta started, Quando essa Hafruta começou? it started from the time of the Babylonian exile. No tempo do exílio babilônico. Yeah, from the time of the Babylonian exile, Desde o tempo do exílio babilônico, the Jewish people were under persecution. os judeus estavam debaixo de perseguição. So they could not study the Bible publicly. Eles não podiam estudar a Bíblia sozinhos. They could not, read worship publicly. Eles não podiam adorar publicamente. Yeah, that's why, God given to the Jewish people a special strategy. Então Deus deu a eles uma estratégia muito especial. 2-3 people get together, 2 ou 3 pessoas juntas, study the Bible, estudando a Bíblia, pray together, orando juntos, worship together. adorando juntos. Yeah, these 2-3 people is called hafruta. Essas 2 ou 3 pessoas é chamado de That's Hafruta. why Daniel practiced this. Por isso Daniel praticou isso. Do you know Daniel has 3 friends? Daniel tinha 3 amigos: Yeah, his friends is Shadrach, Meshach, Abednego. Sadraque, Misaque e Abednego. These 4 young men, Esses 4 they homens were so jovens, radical. eles eram muito radicais. Yeah, they live in a very powerful super power nation. Eles viviam debaixo de uma nação super poderosa. The Babylonian try, to change their life. Os babilônicos tentaram mudar a vida They deles. changed their name into the name of God. Mudaram o nome deles em nomes de deuses. They changed their culture. Tentaram mudar sua cultura, They changed their language. mudar sua língua. They changed their knowledge. Tentaram mudar até o seu conhecimento. They tried to change their food. Tentaram mudar a sua comida. But these 4 young men, Mas eles eram, esses 4 homens, the heart cannot be changed. o coração deles não podia ser They mudado. still faithful to the living God. Eles continuaram fiéis ao Deus vivo. Even when, they forced them to worship the false God, Até quando eles foram forçados a adorar they falsos did not want deuses. to bow down. Eles não se dobraram. When they were thrown into the fire, Foram jogados no fogo. they still faithful to the Lord. Continuaram fiéis ao Senhor. Why they were so radical? Por que eles eram tão radicais? Because they have this strong friendship. Porque eles tinham essa comunhão tão forte. One day, Um dia, Daniel was asked to interpret a very difficult dream. Daniel foi chamado para interpretar um sonho muito difícil. Yeah, the king said, "You tell me the dream first, then the interpretation." O rei falou para ele: você me dá o sonho e a Now, interpretação. what Daniel did? O que Daniel fez? Look at what Daniel did. Read Olha this. só o que Daniel fez. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Ele lhes pediu que rogasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Wow. So what did Daniel do? O que Daniel fez? Do you know why Daniel was able to interpret the dream? Como é que ele foi capaz de interpretar esse sonho? Not because he is, a one-man showman, Não porque ele conseguia ser um homem super poderoso, but because he has a group of young men. mas porque ele estava conectado a um grupo de He pessoas. went to his hafruta. Ele veio até a sua Hafruta. He prayed with his hafruta.
He prayed with his Ele hafruta. orou com a sua rafruta. Then he got the interpretation. Então ele conseguiu essa interpretação. The word friends here, A palavra amigo, amizade is habar. é rabar. Habar is friend in the Aramaic. Rabar é amigo em aramaico. Remember some of Daniel books written in Aramaic. Alguns dos livros de Daniel foram escritos em aramaico. Yeah. Now, habar is the root word for hafruta. Rabar é a raiz da palavra rafruta. So Daniel practiced hafruta. Então Daniel praticou rafruta. Now, let's go back to before. Vamos ver antes então. So hafruta started from the time of the Babylonian exile Ela começou no tempo do exílio babilônico. and most popular in the time of Jesus, Mais popular no tempo de Jesus. 20 AD. 20 depois de Cristo. All the apostles practiced hafruta. Todos os apóstolos praticavam Even rafruta. until now. Até hoje, Look at this. These are modern Jewish people. são judeus modernos. They never study Bible alone. Eles nunca estudam a Bíblia sozinhos. Always 2, 3. Sempre em 2 ou 3. Yeah, 3 young men, 3 young women, 2 young men, 2 men. Você vai ver que sempre estão divididos em grupos de 2 ou 3. Yeah, Jewish people never learn the Bible O alone. judeu nunca aprende a Bíblia sozinho. They have a saying like this: Eles têm um dizer que é assim: those who sit alone and study the Bible alone will be stupid. aqueles que sentam sozinhos, estudam a Bíblia sozinhos, tornam-se estúpidos. Wow. Hafruta was so important for the Jewish people. A rafruta é extremamente importante para o judeu. You know, last few months, 1 month ago, Mês atrás, tell them you met a rabbi. eu encontrei um rabino numa sala VIP no aeroporto de Bogotá. E eu perguntei para ele, você sabe o que é rafruta? Ele falou assim: rapaz, eu sou filho de uma rafruta e sou diretor, sou rabino de uma escola de rafruta. E ele começou a me contar a história, é exatamente tudo isso que você está ouvindo aqui. Um judeu que eu tive a oportunidade de conversar com ele contou igualzinho. E uma frase que ele falou, que o pastor Ed sempre repete, ele falou assim: você me dá uma rafruta, porque se você não me der uma rafruta, eu morro. E ele falou o quanto é importante, a amizade que é gerada aqui nessa rafruta. Wow. Yeah. But Christians don't practice hafruta. Mas os cristãos não sabem como praticar rafruta. The discipleship system we use O sistema discipulado que nós is usamos not like Jesus. não é parecido com esse modelo de Jesus. That's why Christian not growing so much. Por isso os cristãos não crescem tanto. 6 years ago, I found out this hafruta system. 6 anos atrás eu descobri sobre esse sistema chamado So our rafruta. church practice it. Então nós estamos vindo praticando isso. Wow, so powerful. Muito poderoso. Now, how to practice hafruta? Como praticar a rafruta? Very simple. Muito simples. 2, 3 people. 2 ou 3 pessoas. We meet once a week. Nós nos reunimos uma vez por semana. Hafruta is a part of the cell group. Ela é parte da célula. So after the cell meeting, Depois do encontro da célula, we meet 2, 3 people. essas 2 ou 3 pessoas. Now, what is the agenda of hafruta? Qual é a agenda da rafruta? Very simple. Muito simples. Up, in, out. Para cima, para dentro e para fora. Now, what is up? O que é para cima? We pray and worship God together. Nós juntos oramos e adoramos a Deus. Now, what is the in? O que é para dentro? Fellowship. Nós temos comunhão. What is the meaning of fellowship? Qual o significado de comunhão? Not just being together, Não apenas estarmos juntos, but contribute to one another, mas contribuir um com o outro, teaching one another, ensinar um ao outro, caring for one another. cuidar um do outro. This is fellowship. Isso é comunhão. And then E the então, out
para fora, Yeah, we win soul together. nós ganhamos vidas juntos. Yeah, so up, in, out. Para cima, para dentro e para fora. This is the lifestyle of the early church. Esse é o estilo de vida da igreja The primitiva. early church worship God and pray every day. A igreja primitiva orava e adorava a Deus todo dia. The early church fellowship every day. A igreja primitiva tinha comunhão They todo teach one dia. another every day. Ensinavam um ao outro todo And the dia. Lord added to them daily those who believe. E Deus ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. So they evangelize daily. Então você tem que evangelizar diariamente. Very simple. Up, in, out. Muito simples, para cima, para dentro But e do para it fora. daily. Do it daily. Mas tem que fazer isso diariamente. Now, how to do it daily? Como fazer isso diariamente? Oh, Pastor Eddie, it's impossible. Ah, pastor, isso é impossível. In São Paulo, Em São Paulo, wow, it takes very long time to meet one another. muito tempo para ir de um lugar no outro. Do you know Jakarta is worse than São Paulo? Você sabia que Jacarta é pior que São Paulo? Jakarta is the worst, it's the most traffic jam in the world. É o pior tráfico que tem no mundo está em Jacarta. You went there already. Nós já estivemos lá e sabemos disso. Oh, we call it hell on earth. Nós dizemos que é um inferno na terra. So difficult to meet every day. É muito difícil encontrar todo dia. Now, how can we practice Hafruta? Mas como é que nós podemos praticar isso? Very simple. Muito simples. We use technology. Usamos a tecnologia. Yeah. So we call one another every day, Nós ligamos um para o outro todo dia. pray together, Oramos juntos. yeah, share the Bible teaching to one another, Compartilhamos o ensino bíblico um com o outro todo dia. and pray for the lost Oramos pelo perdido every day. todo dia. Some do it in the morning, Alguns fazem isso de manhã, only 15 minutes. apenas 15, 20 minutos. Some do it in lunchtime. Alguns fazem isso durante o horário do almoço. In business, we do a lot of Hafruta. Nos nossos negócios nós fazemos muitas frutas. In Indonesia, Na Indonésia, yeah, the lunchtime we used to, meet together. nós usamos esse período do intervalo do almoço para nos reunirmos. We use this technology. Nós usamos a tecnologia. Wow, people's life change. A vida das pessoas muda muito. So powerful. É muito tremendo isso. And when the Hafruta, ministry, E aí a fruta é ministrada. wow, so powerful. Isso é muito tremendo. Yeah, we have a business. We have a business, Nós temos um negócio lá. The owner of the business was a Christian. O proprietário é um cristão. And then he has some people working under him, also Christian, Alguns que estão trabalhando com ele são cristãos. from our church. São da nossa igreja. So they get together every day Então in lunchtime. eles se juntam todo dia na hora do almoço. They do Hafruta together. Eles fazem a fruta And they juntos. pray for the company. E eles oram pela empresa. Lord, we want this company become kingdom business. Nós queremos que essa igreja se torne uma empresa So do we reino. pray every day, Então Lord, eles oram todo dia. bless this company, Lord. Eles abençoam essa empresa. Lord, bless the owner, Lord. Senhor, abençoe o proprietário. Suddenly, because they pray every day, De repente, porque eles estavam orando todo God dia, showed them Deus mostrou para eles that in this company, many corruption. debaixo, dentro dessa empresa estava acontecendo muita corrupção. Not only that, Não somente isso, some of the leaders use witchcraft. alguns dos líderes da companhia estavam fazendo feitiçaria. So this Hafruta begins to pray for the company. Então essa fruta começou a orar pela empresa. We bind you in the name of Nós Jesus. amarramos o império das trevas em nome de Jesus. We break the kingdom of darkness. Nós quebramos o poder do império das trevas. After 1 month they pray. Depois de um mês orando, Suddenly God exposed all the corruption in Deus this expôs company toda a corrupção que estava acontecendo. and put them in, sack them out. E mandaram essas pessoas embora. And then the company is so peaceful after E that. agora a empresa estava tão pacífica mais uma They vez. become kingdom
business. Eles se tornaram uma empresa do reino. Amen. Amém? So I want to encourage you. Eu quero encorajar você. You can practice Você Hafruta. pode praticar a fruta. This is Jesus' system. Esse é o sistema de Jesus. Hallelujah. Aleluia. I tell you one more story. Quero contar mais uma história para This is você. in America. Isso aconteceu na América. One day my son, he is a church in California. Meu filho tem uma igreja na Califórnia. One day his Hafruta pray in the marketplace. Então um dia a Rafa estava andando e orando. So two of them Dois deles pray in the city center. estavam orando no centro da cidade. So when they pass by a restaurant, Quando eles passaram em frente a um restaurante, suddenly God spoke to them. Deus falou com eles. The owner of this restaurant in trouble O dono desse restaurante está com muitas dificuldades. because he has financial Porque ele difficulties. está com problemas financeiros. Because of that, the restaurant was about to be closed. Então ele está quase fechando o restaurante. So they went and then they find the boss. Então eles vieram e encontraram o chefe. They said to the boss, E boss, disseram para ele: we feel that you have a financial problem. nós entendemos que você tem um problema And you are financeiro. about to close this Você restaurant. está quase fechando o restaurante. This owner was so shocked. Ele ficou chocado. He was a Buddhist. Ele era budista. He was from Malaysia, Ele era da Malásia. He said, how do you know? Como é que você sabe? Yes, I have deep financial problem. Sim, eu tenho um problema financeiro muito sério. How do you know? Como é que você sabe? They said, God told us. Eles disseram: Deus falou conosco. So he began to cry. Então ele começou a chorar. And they said, boss, can we pray for you? E eles pediram: nós podemos orar por você? He said, of course he wants to be prayed for. Sim, pode orar por mim. So he was so touched. E ele ficou tão tocado. And next week, Na próxima semana, we announced in the church, nós anunciamos na igreja: hey, let us, after this church meeting, eat there. vamos comer naquele restaurante depois do culto. 70 people eat in the restaurant. 70 pessoas no restaurante. He was so touched again. Ele foi tocado de novo. He said, whoa, why you love me so much? Ele se perguntou: por que vocês me amam tanto? And you know what happened? Você sabe o que aconteceu? Because we keep praying for him, Porque nós continuamos orando por ele. now he become one of the best restaurant. Agora ele se tornou um dos melhores restaurantes. And he was so happy. Ele está tão feliz. So every day, he said, if from Abba Love Church eat here, E ele falou assim: se você é da igreja Abalop, que é do filho dele, I give you discount eu vou dar um 20%. desconto para vocês. So we make that restaurant as our place of Hafruta, E nós fizemos aquele restaurante meeting. um lugar de encontro da fruta. He was so happy. Ele está tão feliz. So he was open to the gospel now. Ele está aberto ao evangelho agora. And then you know what happened? Sabe o que aconteceu? One day he said to my son, Um dia ele disse para o meu filho: he said, Christian, Cristiano, are you from Indonesia? você é da Indonésia? We said, yes. Sim, eu sou. My son said, yes, I'm from Indonesia. Sim, eu sou da Indonésia. Oh, Christian, I have a friend from Indonesia. Eu tenho um amigo da Indonésia. She is a single mom. Ela é uma mãe solteira. She has 3 sons, Ela tem 3 filhos. but 3 of the sons all demon possessed. Mas Yeah, they all demon possessed. todos são possuídos por demônios. So the older son, one day when he was demon possessed, Um dia, o mais velho, quando ficou possuído, he drove the car and lost. ele dirigiu o carro e ficou perdido. Until now, the police could not find where his son is. E até hoje a polícia não encontrou esse rapaz. Christian, can you go and pray for my friend? Você pode ir orar pela minha amiga? So this Hafruta went to Então- this Indonesian então a single mom A Fruta foi até essa mulher, que é indonésia, e é uma mãe solteira, and talked to the mom. e falaram com a mulher. They found out he was a witch doctor. Elas descobriram que ela era uma feiticeira. That's why his son all demon Por possessed. isso todos os filhos ficavam possuídos. So they begin to, preach the gospel to this E woman. começaram a pregar o evangelho para essa mulher. That day the woman accepted
Jesus as the E Lord ela and aceitou Savior. Jesus, ela recebeu Jesus como Senhor. And then they begin to pray for the two sons, E demon possessed. começaram a orar pelos filhos In the endemoniados. name of Jesus, Em nome de Jesus, free. sejam livres. Bam! They free from demon. Foram libertos dos demônios. They also accept Jesus as the Lord Também and aceitaram, Savior. receberam a Cristo. And then we baptize this E aí family. nós batizamos essa família. Now they begin to disciple this woman. E começaram a discipular essa mulher. One day the woman said Um this, dia a mulher disse assim: Christian, Cristiano, I want to meet my son. eu quero encontrar meu filho. I have tried to find him everywhere. I do not know where he is now. Eu tentei encontrar ele em todos os lugares, mas não foi possível. Christian, can I find my son? Cristiano, será que eu consigo encontrar o meu filho? Do you think God can show me where my son is? Você acredita que Deus pode mostrar onde meu filho está? My son said, no problem. Meu filho falou: não tem problema. God can show you where your son is. Deus pode mostrar onde seu filho está. Now we pray for you right now. Bom, vamos orar agora. So she prayed, Ela orou: God, where is my son? Senhor, onde está meu filho? I don't know where is he. He have lost for many months. Ele está perdido por meses, eu não sei onde ele está. Suddenly, you know what happened? De repente, sabe o que aconteceu? She saw a map, a Google map Ela viu um negócio como se fosse o Google Maps. with a red point. E aquele pontinho vermelho que o Maps aponta. And then there was a voice. Então tinha uma voz: Your son is in this seu location. filho está nessa localização. He said, where is he? Onde que é isso? Suddenly the Google zoom. De repente, veio um zoom no Google. And then he saw a park, you know, a park. E ela viu um parque. Picnic park, you know. Um parque, tipo Ibirapuera. In picnic park, you have a lot of spot where they, Barbecue. Yeah, Então, nesse parque tinha muitas churrascaria. Nesse parque tinha muitas churrasqueiras. About 20 churrascaria there. Aproximadamente 20 delas. So then there was the red dot, you know, point to number 22. Então, aí aquele pontinho vermelho apontou especificamente para uma churrasqueira. Your son is in this place. O seu filho está nesse lugar. This woman immediately, Christian, Ela falou assim: God Cristiano, show me. Deus me This is the mostrou. place. Esse é o local. I know this garden. Eu conheço esse She jardim. took the car Ela pegou o carro and then they went to that garden e foi até aquele parque. and they saw his son E ela viu seu filho in that spot. naquele lugar. And then she was crying, Ela começou a chorar: my son. meu filho. And they meet one another. After few months, he lost. E ele estava perdido por meses. Now the whole family believe in Agora a Jesus. família toda crê em Jesus. Amen. Amém. How powerful is microcell? Como é poderosa a microcélula. A fruta. So I encourage you Eu quero encorajar você to practice discipleship. para praticar o discipulado. You can do it. Você pode fazer isso. Amen. Amém? Let him. Eu pedi para ele para compartilhar só um pouquinho, porque ele falou sobre fazer este vídeo. Quando ele falou para mim para fazer este vídeo, eu tinha muita dificuldade com isso. Né? Eu gosto de estar pessoalmente, estar ali junto, mas eu resolvi acreditar nessa história. E há mais de 2 anos eu pratico isso e eu garanto, não estou contando uma história, né? Estou falando da minha experiência pessoal. Eu garanto para você, a fruta pode mudar a sua vida. E incrível, você pode fazer por vídeo, é uma coisa muito, muito boa. Ok? Amen. Hallelujah. So I want to pray for you Eu quero orar com vocês, so that you can become the ecclesia. para que você se torne a igreja. Amen. Amém. Would you please stand up Você together pode ficar with de me? pé juntos, por I would favor. like my wife to pray. Eu quero que a minha esposa ore. My wife will pray prophetic prayer. Ela vai fazer uma oração profética agora. I feel God is in the midst of us. Eu sinto que Deus está no nosso meio. The Holy Spirit is in the midst of us.
O Espírito Santo está aqui. He wants us to honor His presence Ele quer que nós honremos a sua presença. because He loves us so much. Porque Ele nos ama tanto. He wants to express His love and His power Ele through quer- each one of us. Ele quer expressar o seu poder, o seu amor através de cada um de nós. Don't limit that power in you. Não limite esse poder e amor. Jesus is coming back soon. Jesus está voltando logo. He wants to use you Ele quer usar você to the closest person, people from your family that don't know Jesus. com aquelas pessoas que são próximas a você, a sua família que ainda não conhece Jesus. You need to ask Jesus, pray for them. Ore a Cristo pedindo por elas. Maybe your spouse, Talvez a sua esposa, maybe your wife, talvez o seu marido, maybe your son or daughter, talvez seu filho ou filha, maybe your relatives talvez os seus parentes, in the marketplace. no seu local de trabalho. Bring them to Jesus Traga eles a Cristo. and ask Jesus to use you Eu peço ao Senhor para usar você, because the Holy Spirit inside you. porque o Espírito Santo já está em He você. wants to stretch His hands Ele quer se revelar através de through você, your life. através da sua vida. When you lay hands, pray for the sick. Quando você impor as mãos sobre o enfermo, God is going to heal the sick. Deus vai curar o enfermo. When you pray for the people who stress and depression, Quando vocês orar por pessoas estressadas God will e bring deprimidas, victory in their life. Deus vai dar a vitória na vida delas. Don't be afraid Não tenha medo, because the Spirit of God is in you. porque o Espírito de Deus está em você. Father God, I pray tonight Deus e Pai, eu oro esta noite as your church listen to your voice, Lord. para que os seus filhos ouçam a tua voz. I pray that the Holy Spirit Eu oro no Espírito Santo, will fill each one of us. que encha cada um de nós. And I pray, Father God, E eu oro a Ti, Senhor, that you will use this church que o Senhor use essa igreja as your extended hands para que ela seja a extensão das suas mãos, to touch people's para heart tocar pessoas, Senhor, in the family, na família, in the marriage, no casamento, in the business, nos negócios, in the relation, Lord. nessa nação, Senhor, In the name of Jesus. no nome de Jesus. Use your people, Lord, Use essas pessoas, Senhor, to expand the kingdom of God, para expandir o reino de Deus, so the people around them para que as pessoas will conheçam, be touched que elas sejam and tocadas, experience the power of your love. que elas experimentem o poder do seu amor. In the name of No Jesus, nome de Jesus. help us, Lord, Ajude-nos, Senhor, to overcome any fear, para vencermos cada medo, any rejection, toda rejeição, any heart's feeling, todo sentimento do coração, any wounded hearted tudo aquilo que está that amarrado, will hindrance your power liberando o seu poder to work through our life. para agir através das nossas vidas. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Thank you, Father God. Obrigado, Deus e Pai. Let your name be Que glorified. o seu nome seja glorificado. Amen. Let us worship Him together. Vamos adorar juntos. Amém. Nós temos na igreja é um grupo coeso, bem coeso. O que é coeso? É um grupo unido, né, de pastores e diáconos. E geralmente, quando tem um assunto muito complicado, é um teste, tá? A gente lança no grupo e o pessoal ora. E Deus responde. É totalmente coeso? Não é totalmente, mas quase totalmente coeso, né? Deve ter umas 90, 100 pessoas. Não é fácil ter 100 pessoas unidas, né? Especialmente pastores e diáconos, né? Sempre tem alguma diferença, mas não é coeso. E eu percebo que
coisas muito complicadas são resolvidas. Mas complicada, né? Bem complicada, e Deus tem atendido, né? Deus tem respondido tudo. Eu vejo outros grupos que não são muito coesas, tá? Não são muito unidas, e as orações não são respondidas, tá? Bem, Deus enviou um ministério apostólico, que é o pastor Léo. Ele é reconhecido no Brasil, com vários ministros que eu conheço, a maioria conhece ele. Ele é reconhecido nacionalmente e internacionalmente como ministério apostólico, e como ministério apostólico eles são usados, e Deus está insistindo para a nossa igreja. Trouxe alguém lá da Indonésia para cá, para nos dar algum aviso, concorda, gente? E Ele está insistindo, Deus está insistindo. Bem, porque eu falei desse grupo de 90 a 100? É bom, mas o maior inimigo do excelente é o bom, e Deus quer o excelente, né? Isso daí, quem diz isso é o pastor Tomás, né? Pior inimigo do bom, não, do excelente, é o bom. Ah, tá bom assim. E Deus diz: eu não quero só isso, eu quero grupos menores. e Deus há de nos conceder grupos menores. E você que não faz parte de nenhum grupo, não estou te recomendando fazer parte de um grande grupo. Eu estou te recomendando, faça pelo menos a curto prazo, rapidamente, parte de um grupo, de uma célula, tudo bem? Por quê? Eles vão orar, e se o grupo for coeso, unido, Deus vai responder. Isso, e se for grande o grupo, ela aumenta. E se continuar unido, Deus responde. Os testemunhos de hoje foram fortes, de manhã também, tá? E de noite também, né? Eu creio que Deus está dizendo para nós: eu mandei alguém da Indonésia com autoridade apostólica. A autoridade apostólica é um ministério que empurra a igreja para dizer assim: vamos começar a derrubar as portas do inferno, tá? Na tua casa, não vou ficar com timidez. Deus está dando através de um ministério apostólico uma autoridade de sermos mais ousados, né? E outra, eu sinto também que Deus quer que nós sejamos, não pelo título, hein, gente, mas Deus quer mais apóstolos no meio de nós, vários. Não pelo título, porque isso gera muita vaidade, concorda? Não, mas Deus quer generais que tomem a iniciativa de começar a não ter medo mais e ser ousado. Não é na pregação, não é no louvor, mas ser ousado, ser corajoso. Deus está dizendo: não deixa para muito depois, é para já. Deus não trouxe, e Deus está falando de uma forma emergencial, concorda? Se Deus não pode falar através de um oriental japonês, Deus deu uma dose mais forte. O oriental da Indonésia. O pessoal de lá é mais forte que o Japão, tá, gente? E pelo que eu estou sabendo, a Coreia não está muito forte não, né? Acho que a dose de indonésio está mais forte, entendeu? Minha impressão, tá? Amém? Alguns podem dizer: Deus, levanta como um ministério apostólico. Amém? E diz assim: não pelo título, mas eu quero vencer. Eu quero ser uma bênção na minha família, na minha cidade, aonde eu pisar. Eu quero ser uma bênção. Tem coragem aí, gente? Sem medo? Com ousadia? Vamos aprender de um ministério apostólico a sermos também apostólicos, pode ser, gente? Deus está dando uma coragem para nós. Foi liberado para nós essa palavra de coragem, tá bom? Tudo bem?
façam parte de grupos menores, tudo bem? Por enquanto, a ordem, faça parte de um grupo de 100, não, menor, de uma célula, tá? Por quê? Você vai tomar frente uma célula, o quê? Unida, hein, gente? Unida. E que ora pelos outros. Semana passada eu vi uma pregação dizendo assim: se você levantar intercessores, a oração deles vai impedir que as pessoas fiquem desigrejadas. E cita o nome delas. Não deixa a pessoa ficar mais desigrejada. Cita o nome. Não deixa o João. É que o João é um nome mais... José, desculpa. Não deixa o José desigrejado. Ele está desviado. Você crê nisso? Eu creio. Vamos ter grupos de células unidas, tudo bem? E andar junto, hein, gente? Vamos andar junto, tá? Não é grupo de estudo bíblico, não. Não, é grupo de estudo bíblico também, mas de oração, tá bom? É o que eu aprendi. Deus está insistindo demais. Então o que a gente vai fazer? Eis-nos aqui. Amém, gente? Vocês têm que responder a mim, tá bom, gente? Vamos lá. Muito obrigado, pastor Léo. Obrigado, Jesus, pela vida desse casal aí que é incansável. É incansável. O forte deles não é o culto, é durante a semana. Eles são incansáveis. Eu fui lá na igreja deles. São incansáveis durante a semana. O foco não é o culto, o foco é durante a semana, tá? Por isso que é uma igreja avivada, tá bom? Glória a Deus, né, gente? Vamos dar glória a Deus, tá bom, gente? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profunda riqueza, o saber e o conhecer de Deus. E quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda riqueza, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A